Glória a Deus. Podemos orar? Você pode ficar de pé? Vamos orar. Vamos orar. Quem aqui precisa de uma palavra de Deus revelada hoje? Senhor, nós estamos aqui, Senhor, que queremos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, começa a acalmar o nosso coração. Começa a tranquilizar a nossa alma. Começa a nos desconectar desse mundo ali fora que traz os problemas, as dificuldades, os pensamentos. Oh Senhor, Teu Espírito Santo já passeia aqui no nosso meio desde o louvor. Senhor, mas nós precisamos ter a calma do nosso coração para ouvir a Tua voz. Cerca esse lugar com Teus anjos. A Tua palavra diz que os anjos são seres ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, Senhor, esses anjos estão aqui para nos servir, Senhor, por Ti. Cerca-nos, guarda-nos, livra-nos das setas de sonolência, de impaciência. Abre a nossa mente, abre o nosso coração. Fala ao pé do nosso ouvido que precisamos ouvir de Ti. Tira todo conceito, preconceito. E fala conosco, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Pode se assentar, querido. Hoje eu tenho uma palavra para a sua vida. Mas antes eu queria te contar uma história, né? Posso? Essa história tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque eu vou ser sincero para vocês. Cada vez que me convidam aqui para dar uma palavra, ou me chamam para dar uma palavra em outra igreja, ou falam para mim fazer a live, que hoje, por exemplo, teve live. Quem participou da live da igreja devocional? Amém. Cada vez que acontece isso, eu oro a Deus e penso assim: Senhor, só a Tua graça mesmo, porque eu não me acho capaz de falar, de pregar, de falar das coisas de Deus. Eu não me acho capaz, eu não sou um estudioso, não sou um cara assim que... Eu gosto de ler coisas, eu tenho interesse, mas eu não sou um cara que me dedico muito aos estudos. Eu preciso muito da graça de Deus. Eu preciso tanto que o Espírito Santo consiga tirar aqui da minha mente que eu estou pensando, que Ele está falando comigo, e transportar para vocês. Isso é uma habilidade. Tem pessoas que têm essa habilidade em palestra. Você vê que tem gente que tem facilidade com isso, né? E a minha oração é: Senhor, isso aqui que você está falando comigo, me ajuda, me ensina a transmitir. Isso é difícil para mim. Então eu uso as histórias para poder transmitir, porque a história é mais fácil para mim. Eu sempre gostei muito de piada, e eu sempre ouvi muita piada, de facilidade de decorar a piada, né? E hoje esse dom que Deus me deu, ele serve para isso, para eu passar, já que eu não tenho essa habilidade palestrante. Então por que eu estou falando isso? Porque essa história me fez lembrar isso. A gente tinha um seminarista muito estudioso, que estudou muito para pregar a palavra, e aquele cara se preparou anos num seminário, se preparou anos viajando. Ele foi para Israel, foi para Jerusalém, foi para o Egito, e conheceu tudo o que ele precisava. E chegou o grande dia, o seu pastor falou para ele: você hoje vai dar uma palavra para a igreja. Ele botou o melhor terno que ele tinha, ele se preparou, naquele dia ele jejuou, e ele estava preparado, mas só que ele tinha uma coisa que ele não tinha: humildade. E ele foi e falou para todo mundo que ia pregar, falou que ele tinha tido uma oportunidade, com o peito estufado, começou a pregar naquela noite, e a sua pregação foi um fiasco, foi muito ruim, muito ruim. Ele desceu do púlpito, e o seu pastor falou para ele: agora vá lá para frente, vá lá, porque em igrejas tradicionais isso é costume, né? Vá lá para a porta para cumprimentar o povo. O pastor sai antes do povo, né? E fica ali cumprimentando
né, cumprimentando as pessoas. Seu pastor falou, vai lá para a porta na hora que acabar o culto para você cumprimentar o povo. E ele, com muita vergonha, porque ele viu que foi um fiasco, ele foi para a porta e foi cumprimentar as pessoas. Com muita vergonha, porque tinha sido muito ruim a palestra, a palavra, né? E aí quando chegou um senhor para cumprimentá-lo na saída e falou assim para ele estava cabeça baixa, muito triste. Aí ele falou, se você tivesse entrado no púlpito da maneira que você está agora, você tinha saído da maneira que você entrou. Vocês entenderam o que eu estou falando? Se você tivesse entrado da maneira que você está agora, você tinha saído da maneira que você entrou. Então, aonde que a gente tem que aprender a ter humildade? E hoje, eu quero falar sobre Naamã. Né? Nós estamos na campanha de Naamã. Eu não sei se hoje é a terceira ou quarta, estou meio perdido, é terceira? É terceiro dia, né? E ninguém falou de Naamã, né? Porque hoje eu ia pregar e Deus guardou para mim. Falei, Senhor, eu vou pregar sobre o que na campanha de Naamã? Se o primeiro pregador pregar Naamã, o segundo pregar Naamã, o terceiro, para mim está brabo, né? Mas não, Deus guardou para mim. Abre a tua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 5. Que Deus fale o teu coração, em nome de Jesus. Lá, 2 Reis, capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 1. Vou tentar ler rápido aqui, porque eu quero ler alguns versículos. E diz assim, ó. Vou ler até ali, ó, para não dar problema. Você pode ir para o próximo até eu falar ok, tá? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, com essa carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem, por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você será purificada. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estou certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem eu sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Só até aqui. Gente, essa história ela é maravilhosa. Essa história é muito rica. E eu pensei, o milagre, qual é o que ficou famoso por esse milagre? O que ficou conhecido no milagre? Dos mergulhos, né? 7 mergulhos. E hoje eu quero falar para você sobre 7 mergulhos. 7 mergulhos que Naamã começou a dar antes de saber da palavra de Deus. Porque durante todo esse processo de milagre,
de 2 Reis 5, houve 7 mergulhos. E o que acabou com esses 7 mergulhos, o que aconteceu depois dos mergulhos, foi uma cura sobrenatural, não só da lepra, mas uma cura interior maravilhosa. Vocês estão entendendo? Então, não foi os 7 mergulhos no rio que culminou no milagre. Os 7 mergulhos começaram muito antes de ele encontrar o rio e terminaram depois que ele saiu do rio. Vou te explicar. O primeiro mergulho, para mim, foi o mergulho da humildade. Foi o mergulho de adquirir humildade. Lá em 2 Reis 5, de 1 a 3. Aí eu escrevi aqui o que eram os títulos que esse homem tinha, né? Olha só, ele era comandante de uma das maiores nações da época. Se não era a maior, era a segunda, porque tinha Egito, né? Mas eram as maiores nações. A gente está falando tipo Estados Unidos e China hoje, né? Ele era grande diante do seu rei e líder. Está no versículo lá. Depois, né? Comandante do exército, muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Esse senhor com letra minúscula não é Deus não, tá? Seu senhor é o rei. Senhor com letra minúscula é homem. Senhor com letra maiúscula, pois por meio dele o Senhor dera a vitória ali. Você está vendo que toda vez que você vê letra maiúscula é o Senhor Deus. Então ele era, diante do rei, ele era grande. Lá depois fala que ele tinha muito conceito, aqui na minha tradução, né? Diz assim, e de muito conceito. Esse conceito é o quê? Uma pessoa que tem conceito é na sociedade, na nação. Tinha conceito. Não era só um cara importante, mas que todo mundo renega, que é uma pessoa ruim. Não, ele tinha conceito. Fala que ele era vitorioso segundo a vontade e poder de Deus. Olha lá, ele fala assim, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Gente, essa vitória que Deus deu para a Síria foi contra várias nações, inclusive Israel. Ele tinha a bênção de Deus. Ele era herói de guerra. Na minha versão fala herói de guerra, ele era herói da guerra. Eu botei aqui 5 coisas. Só que depois, mais à frente, fala assim, ó, saíram tropas da Síria, no versículo 2, da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, olha quem era essa menina. Você tem um cara que é poderoso, que é vitorioso, que tem honra, que tem conceito, tem muitos bens. Você vê o que ele levou para Israel? Ele tinha bens, ele tinha autoridade, devia ser um cara para ser um general, ele devia ser um cara forte, né? Um comandante, né? Devia ser forte, poderoso. Ele ouviu uma menina, que não tinha experiência dele, que era uma menina, prisioneira e escrava. Ele abriu os ouvidos para ouvir uma pessoa menor. E eu queria te perguntar, quando foi a última vez que você parou para falar com uma pessoa que talvez você ache que é menor do que você? Estou falando menor de altura, não menor, que eu estou falando uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais simples, uma pessoa menos estudada, uma pessoa... Quando foi que você parou, de repente, para ouvir uma pessoa que talvez você ache que não tem nada para te ensinar? Eu quero que você se coloque agora no lugar desse general e você pense quem era uma menina prisioneira, escrava, para dar algum conselho para ele. Eu acho que eu, Ronaldo Ferretti, se eu fosse esse cara, eu não ia nem querer ouvir essa menina. Ih, pastor, então você é orgulhoso. Não, pensa em você. Se você fosse esse cara, você parava para ouvir uma escrava. Menina, quantas pessoas aqui param para ouvir uma criança falar? Não é? Uma criança, espera aí que eu vou te ensinar. A primeira coisa que você fala é, pô, tá brincando, né? Ele desceu e ele mergulhou na humildade. Primeiro passo para o milagre, ser humilde. Humildade. Ele mergulhou na humildade antes. Segundo mergulho, está lá em 2 Reis 5, do 4 ao 6. Diz assim, ó, bota lá para mim. Você tem como botar o 4 ao 6? Se não tiver, tudo bem, a gente lê. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera:
O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata. Aí falou o que ele levou. Olha que interessante, bota no 6. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com essa carta estou te enviando o meu oficial para que cures da sua lepra. Gente, eu estou falando de mim, tá? Esse cara que não ouvia criança prisioneira sou eu. Agora a segunda coisa, eu vou continuar falando de mim, tá? Se servir para você, bem. Se não servir, eu vou sair daqui cheio da palavra. Quantas vezes eu ouço uma coisa, um caminho, e eu procrastino? Amanhã. Eu faço amanhã. Não, isso está agora não. É o famoso empurrar com a barriga, né? Sou craque em empurrar com a barriga. Por quê? Quanta gente faz isso? Você ouve uma coisa, você ouve uma oportunidade, você ouve uma chance, você ouve uma palavra, você ouve uma pessoa falando: você está com lepra? Eu tenho um caminho para você. Você, tudo bem, eu vejo depois. Eu vejo depois. Eu vejo depois. Não, eu vou ver depois. Ah, agora eu tenho que organizar as minhas armas, que eu acabei de voltar de uma guerra. Não, agora eu fiquei na guerra há 5 meses, eu vou passar um tempo com a minha esposa. Ah, não, agora para poder fazer isso aí eu vou estudar. Ah, eu vou ver como é que é. Eu vou pensar melhor, talvez não seja bem assim. Tem um milagre lá já, mas será que tem mesmo? Não, eu até acho que tem. O cara já passou pelo mergulho da humildade, né? Não, eu até acho que tem, mas dá para fazer depois. Diligência. Eu busquei o dicionário de diligência, né? Diligência significa urgência em fazer. Sabe quem são as pessoas? Dizem que a oportunidade é como uma mulher careca com uma trança na frente, na testa. Uma mulher careca com a trança na testa, depois que ela passa, você não agarra mais, irmão. Tu agarra? Já ouviu isso, não? A oportunidade é uma mulher careca com a trança na frente. Muita gente tem fé. Ah, não, puxa, essa menina é de Deus. Essa menina que veio lá de Israel, você já ouviu ela falar? Quando ela fala, parece que é um anjo. E mulher, quem convenceu ele na verdade foi a mulher, né? Homens casados, cuidado, a mulher convence mesmo, gente. A menina falou com a mulher, quem falou com ele foi a esposa, né? Vocês leram, né? Então, amor, você está certa. Amor, essa moça aí, realmente ela sabe do que está falando. Eu acredito que tem um milagre para mim lá em Israel. Mas vamos deixar para depois. Vamos deixar para amanhã. Diligência. Ele mergulhou, o segundo mergulho foi diligência. Foi lavado. A procrastinação foi lavada. Ele não empurrou, né? Ele agiu. Você é diligente com as coisas? Você é diligente? Quando você vê uma oportunidade, você começa a andar? Você começa a buscar? Você começa a andar? Você começa a se mexer? Ou você pensa: não, eu vou pensar melhor. Não, eu vou. Gente, como eu já fiz isso na minha vida. Eu e a Daniela, em negócios acontece muito isso comigo e com ela. Eu até falo com ela: amor, a gente parece que chega atrasado, né? As pessoas falam: eu estou ganhando dinheiro agora, 300% CDI, no CDB, não sei o que. E já foi. E agora não tem mais? Não tem mais. Ah, agora não sei o que, o negócio agora é vender isso, não sei o que, então o pessoal está comprando da China. Como é que está para comprar da China agora? Ah, agora está ruim de comprar da China. Porque está difícil exportar agora com essa pandemia, não sei o quê. Por quê? Porque tem pessoas que são diligentes, começam a se mexer. Quando vê uma oportunidade. Então, primeiro tem que ter fé, acreditar, humildade para acreditar numa pessoa que talvez seja menor, diligência para fazer, e o terceiro mergulho é o esforço. Você tem noção de quanto tempo é da Síria até Israel? E eu estou falando só da fronteira, tá? Se você sair da Síria e você ir para Israel, dependendo de onde você estiver na Síria, é mais longe, né? Mas você tem noção, mais ou menos? De carro hoje com estrada, dá 10 horas e 21 minutos. Eu botei no Google Maps.
Só que tem estrada hoje, né? Será que há 4.000 anos tinha estrada? 3.000 anos, um pouco, sei lá. Tinha estrada? Nem carro, né? Nem estrada, nem carro, né? Sabe quanto é que é a pé? 5 dias e 23 horas. Você acha que uma comitiva dessa, todo mundo tá... Eu fico imaginando assim, né? Eu não sei se você vê muito filme, viaja na maionese que nem eu. Eu fico imaginando aquele corcel negro, sabe assim, no deserto. E... Não é aquilo não, gente. A comitiva ia muita gente a pé. Talvez o comandante, talvez uns 2, 3 de cavalo, o resto está a pé. Eu estou falando de uma viagem de 5 dias. Estou falando de uma viagem de 5 dias no deserto. Sabe o que é o deserto? O deserto é sol na cabeça o dia todo e frio de noite. O deserto é muito frio de noite e é muito quente de dia. Fora as tempestades de areia, fora os riscos de animais, fora as pedras no caminho, as subidas e descidas. São 5 dias de viagem. Ah, irmão, vamos fazer a campanha de Naamã. Vamos lá para botar o papel. Mas tem que ir lá na igreja. Mas tu não tem carro? Tenho. Ah, mas cansado. Ele fez um esforço. A bênção para você poder mergulhar, o milagre ele passou pelo esforço. Não tem como você ser vitorioso se não tiver batalha, se não tiver esforço. O esforço faz parte da bênção. 5 dias de viagem e 23 horas, quase 6, né? 4º mergulho. Ah, é o 3º. Não, é o 4º, o 2º foi diligência, o 3º foi esforço. Me confunde não, irmã. Já está difícil aqui no papelzinho aqui. É o 4º mergulho. O 4º mergulho foi o mergulho para ouvir a palavra. Olha o que aconteceu. Ouviu a menina, a mulher falou com ele, aí ele falou, não, então tá bom, eu acredito nessa menina. Puxa, ela é tão boazinha, ela cozinha bem, tu vê que quando ela limpa o nosso quarto fica tudo limpinho. Ó, isso tudo sei o que estou falando, não está na palavra não, tá, gente? É a palavra ampliada pela minha visão. Ela é tão boa funcionária, ela é tão boazinha, tu vê que tudo que dá na mão dela dá certo. A menina é cuidadosa, e olha que ela é escrava. E olha que ela é pequena, que ela é menina, a Bíblia fala que é menina. Mas tudo que ela bota a mão é bom. Você acha que o testemunho dessa menina veio só porque ela falou? É o testemunho vivo dela, né? E aí a mulher falou com ele, vai lá, tenta, amor. Não, eu vou acreditar, eu vou. Foi lá no rei. Quando chegou no rei, no líder dele, o líder dele, pô, cara, vai lá, vai atrás. Israel? Não, Israel, a gente manda em Israel. A gente está sob domínio de Israel. Israel está sob nosso domínio, quer dizer, pode ir lá que eu vou mandar carta para o rei. É esse o problema? Toma aqui um dinheiro, toma aqui umas vestes. Não foi que ele tomou? Vai lá resolver teu problema. Ah, então eu vou, eu sou diligente, eu vou. Mergulho de diligente. Foi. Quando chega lá, mandam para a porta da casa do profeta. Quando chega na porta da casa do profeta, o profeta não saiu à porta, mas o profeta mandou alguém. E essa pessoa que o profeta mandou, sabe quem foi? Foi o seu discípulo para falar a palavra. Porque ele fala a palavra. Está lá em 2 Reis 5, fala assim, ó. Eita, achei aqui. Olha lá, o Naamã com seus cavalos. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Sabe o que isso representa, essa frase? Representa a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não foi falada pelo profeta, ela foi falada por seu servo, por seu discípulo. Muitas vezes a gente quer ouvir uma outra pessoa falar a palavra achando que tem autoridade, mas quem tem autoridade não é a pessoa, é a palavra. Então, às vezes, a palavra que o profeta falou foi pregada por outra pessoa para chegar nele. E ele foi lá para a porta do casa do cara ouvir a palavra.
E hoje nós temos palavra no YouTube, nós temos palavra na igreja, nós temos palavra no Instagram, nós temos a Bíblia online, a gente tem a Bíblia falada. Gente, não tem desculpa para a gente não ouvir a palavra. Não tem desculpa. Ai, mas eu estou com a vista tão cansada para me ler a Bíblia, é difícil. Baixa um aplicativo que eu tenho da Bíblia, no celular, tu bota para ouvir. E não é o Cid Moreira, né? Como é que é? Cid Moreira. É outra pessoa, mas é uma bênção. Ouve a palavra, então. Faz um plano de um ano. Ler a Bíblia em um ano não é difícil. Ouvir a Bíblia em um ano é mais fácil ainda. Gente, hoje você abre lá no YouTube e você escreve assim, Palavra de Deus. São folhas e folhas. Tu fica assim, ai meu Deus, quem é esse aqui? Não é? O cara saiu lá do país dele, andou 10 horas. 10 horas não, porque ele não estava de carro, né? Andou 6 dias, foi lá para ouvir a palavra. E aí o cara vai falar assim, não, eu vou fazer o seguinte, quem vai te falar a palavra é o meu discípulo. E aí o discípulo dele falou, porque o importante não é a pessoa, é a mensagem. E a mensagem que ele disse é, vai lá, lava-te no rio 7 vezes, que você vai ser curado. E aí, a quarta palavra foi o ouvir a palavra. A quinta palavra, que está entre a quarta e a quinta, foi que teve um probleminha aí, que ele falou assim, peraí, eu ouvi a palavra, vai lá e mergulha 7 vezes. Mas eu não estou achando isso certo, não. Eu estou achando o seguinte, você está mandando mergulhar no rio, para eu ficar curado. Eu achei que você ia vir aqui, que você ia sair, que você ia impor a mão, que você ia invocar Deus, que você ia fazer isso, que você ia fazer aquilo, que ia ser um culto com pirotecnia, explodir fogos, ia ter bolas explodindo, ia apagar a luz. Eu achei que ia ter coisas assim. O Espírito Santo, todo mundo ia começar a falar em línguas, a rodopiar, e aí eu seria curado. Mas não, é só mergulhar 7 vezes nesse rio. Mas lá onde eu moro, tem um rio muito mais bonito. Esse rio é barrento, esse rio é raso, esse rio é ruim. Não foi isso que ele falou? Eu achei que ia ser diferente. Eu não concordo com a palavra. O que ele falou? Ele falou, eu estou ouvindo essa palavra, que foi falada pelo seu discípulo, que não é nem você que falou, e eu não concordo. Não é isso que ele falou? Parece que o primeiro mergulho da humildade de ter ouvido a menina aqui não funcionou, né? Mas, rapaz, voltou o orgulho. Aí um servo dele, um liderado dele, fala assim, mas vem cá, diz uma coisa, se você pedisse uma coisa mais difícil, tu não fazia? Não foi isso? Sabe o que são essas pessoas? São pessoas que Deus coloca perto da gente, quando a gente é confrontado pela palavra, e aí a gente começa a questionar, e a pessoa fala assim, mas peraí, Ferrete, não vai fazer não? É difícil isso que estão pedindo? É difícil isso que você está falando? É difícil que você ouviu? Para o teu problema, aqueles amigos da célula, aqueles amigos do discipulado, aquelas pessoas de Deus que andam perto de você, assim, mas, eu não gostei, sabe? O bispo falou um negócio lá no culto de domingo, aquilo não desceu legal. Isso não foi legal. Mas espera aí, será que aquilo não era para você ouvir mesmo? Será que aquilo não era para você mudar? Será que aquilo não é para você fazer? E aí ele mergulhou, que é o quinto mergulho, que foi o mergulho da mudança. É o mergulho da reconsideração. Você é aquela pessoa que, pau que nasce torto nunca se endireita? Você é aquela pessoa que tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou vir assim, eu morri assim. Você é aquela pessoa que fala assim, espera aí, se estão falando isso, se alguém está falando, quem está falando? Se essa pessoa está falando isso, vou pensar melhor nas minhas atitudes, vou tentar mudar, vou mudar. Ou você é aquela pessoa que fala assim, não, eu sei, eu tenho certeza, eu não estou errado, nunca. Ele mergulhou. Para mim, o nome desse mergulho seria o mergulho da conversão. Porque a palavra foi declarada. E essa palavra, ela bateu no seu peito ali. E depois que bateu no peito,
o jovem ali amaciou o coração dele. Mas espera aí, meu pai. Você vê a intimidade que ele tinha com esse funcionário, com esse, sei lá, soldado que era delegado dele, né, que era dirigente, que era servo dele, né, que era liderado dele. Chamava ele de pai. Não devia ser o filho dele. Devia ser um funcionário, devia ser um empregado, devia ser um liderado. Falou, mas meu pai, se ele pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Você está certo. Acho que eu estou errado. Aí ele voltou, reconsiderou. Você é uma pessoa que reconsidera as coisas que você ouve? Ou você tem as convicções muito fortes do que você acha? E eu não estou falando de pecado, não. Pecado você tem que ser rígido mesmo, você tem que ser contra o pecado. É decisão forte. Mas estou falando de outras coisas. A pessoa falando, vê o jeito que você cumprimenta as pessoas. Vê o jeito que você fala com as pessoas. Vê o jeito que você faz. Casamento, então, é uma bênção para isso, né? Só que tem que tomar muito cuidado com o feedback dentro do casamento, né? Mas isso é uma outra palavra. Então, o mergulho da reconsideração, o mergulho da conversão. E aí, a gente vai para o 6º mergulho. Eu queria convidar o pessoal aqui já do louvor, já para vir para cá. Quando formos entrar no 6º mergulho. Manda eles saírem do rio lá, vir para cá. Que é o mergulho da ação, que é o mergulho da obediência. Ele fez. Um dia Jesus contou de uma parábola de 2 filhos, né? Que o pai falou algo, não é isso? E ele falou, um falou que ia e não foi. O outro falou que não ia e reconsiderou e foi. Quem fez a vontade do pai? O primeiro ou o segundo? O segundo, né? Então Deus, Ele não se incomoda se você pergunta. Maria, o anjo chegou para Maria e falou, vai ser assim, assim, assim. Aí Maria perguntou, mas como vai acontecer isso? Aí o anjo foi, explicou e aconteceu. Por quê? Porque Deus não tem problema com pessoas que querem esclarecimentos. Deus não tem problema se você fala assim, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, por que não chegou isso que eu esperava? Senhor, por que eu fui tratado assim, se eu não trato essa pessoa assim? Deus não tem problema quando você questiona. Deus ama o filho questionador. Você vê a intimidade que Davi, eu estou lendo alguns salmos, eu estou lendo uns salmos esse final de ano, e eu estava falando para Daniela, Davi, meu Deus, Davi falava cada coisa para Deus, né? Que intimidade, né? E ele botava Deus na situação, Senhor, tu não está vendo não? Olha que estão me perseguindo. Ele parece aquele filho mimado, sabe? Que fala para o pai, pai, vai lá resolver. Os garotos estão mexendo comigo. Eu traduzindo o que Davi fala num salmo lá que eu estava lendo, falou isso, estão querendo mexer comigo, estão querendo me matar, estão querendo, você não vai fazer nada não? Gente, Deus ama, Deus não quer filho cego, Deus quer filho que conversa com Ele, que o ama, que relaciona. Deus está doidinho para ouvir os seus questionamentos. Mas pai, me explica isso aqui. Papai, me explica isso aqui. E ele obedeceu. Apesar de tudo que achava, apesar dos rios, apesar de tudo que ele achava, ele obedeceu. E eu te pergunto, você que pode ser questionador, não tem problema, mas você obedece no final das contas? Você pensa assim, não, tudo bem, eu não estou entendendo muito bem não, mas eu vou obedecer. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu não vou trocar o meu posicionamento em relação à santidade. Ele obedeceu. Ele reclamou, ele comparou, mas ele mergulhou 7 vezes. Tem uns filmezinhos que eu vi de Naamã. Tem um filme que ele dá uma agachadinha assim no rio, né? E ele fica assim, dando 7
levantadinha, abaixadinha. Eu falei, pô, será que isso foi assim? Aí eu vi depois um outro filmezinho rápido, que ele sai do rio, sobe um barranco, aí vai de novo, aí mergulha, aí sai de novo, aí mergulha. Obedecer custa, querido. Obedecer não é 7 mergulhinhos de agachar, não. Obedecer custa. Às vezes orgulho, às vezes nosso tempo. Ele obedeceu. E você pode dar o mergulho hoje da obediência. Aí você vai perguntar, mas pastor, peraí. 1, 2, 3, 4, 6 mergulhos, né? Ele mergulhou, acabou e foi curado, né? Cadê o 7º mergulho? Como eu falei, o mergulho começou antes dele conhecer a palavra de Deus. Antes dele falar com aquela serva. E o 7º mergulho também acontece depois. Quando ele fala assim, lá no 16, porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Não é esse não, gente. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Ele reconheceu o senhorio, ele reconheceu Deus. Depois ele fala lá, pois te peço, aceite um presente do teu servo. O profeta disse, tão certo como vive o Senhor e cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Gente, sabe o que aconteceu? Ele falou assim, tinha os deuses lá, eu fui dar uma pesquisadinha, nem lembro mais, Dagon, Ebon, sei lá os nomes desses bichos, alguma coisa com On. Tinha os deuses lá dele, ele rejeitou todos os deuses dele nesse dia. E ele falou, só há um Deus de Israel. Depois ele falou, eu quero dar uma oferta. E eu não vou falar de oferta aqui de novo, o pastor João já falou. Não é isso, mas sabe o que é isso? É a generosidade, é o mergulho da generosidade, gratidão. O último mergulho que ele deu foi o mergulho da gratidão. Sabe o que é o mergulho da gratidão? É o mergulho que eu sou grato pelo que eu tenho vivido. Essa semana eu ouvi uma pessoa falar um negócio interessante. Falou assim, para de olhar para a grama mais verde do teu vizinho, que ela pode ser de plástico. Começa com a gratidão, depois você vai crescendo, depois você vai conquistando. Começa com a gratidão que você tem hoje. Você hoje aqui numa terça-feira está dentro de uma igreja ouvindo a palavra de Deus, dando 7 mergulhos, humildade, diligência, ação, obediência, os mergulhos que você precisa dar. Fica de pé, querido, para eu orar com você. Sabe que quando fala que Naamã tinha lepra, eu achei muito interessante, porque um dos primeiros sintomas da lepra é a falta de sensibilidade. Você sabia? A pessoa que tem lepra, por exemplo, no braço, ela pega um fogo, alguma coisa quente, ela encosta e ela se queima a sua pele, porque ela não sente. E ela arruma um outro problema, que é a queimadura, porque ela não sentiu. Quando eu venho para um culto desse pregar, eu estava conversando com Deus, estava falando, Senhor, qual é a minha lepra que eu não sinto? Será que é orgulho? Será que é a procrastinação? Será que eu não obedeço quando eu tenho que obedecer? Será que eu não tenho humildade? Será, Senhor, que eu não ouço pessoas que eu acho que estão abaixo de mim? Oh, Deus,
Será que eu não busco a tua palavra como eu tenho que buscar? Essa palavra, querido, ela é para mim, ela é para você, mas ela é para mim. Eu quero ser limpo de toda lepra.